Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais um dia, em mais uma breve meditação nessa madrugada, ou independente do momento que você esteja vendo, que ela sirva para orientar e edificar a sua fé. Que Deus abençoe. O versículo hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículo 45, fala assim, ó: o homem, porém, saiu e começou a contar a todos que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguiu entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Esse versículo conta a história, irmãos, de um homem leproso que foi curado. Logo no começo ali do princípio do ministério do Senhor Jesus. Ele chegou e pediu ao Senhor, o Senhor curou, falou para ele apresentar a oferta ao sacerdote e mostrar que Deus tinha feito aquilo por ele, porém que não era para ele contar que Jesus tinha feito coisa alguma, porque não era o tempo. O Senhor Jesus queria evitar alguns tipos de alvoroço, como esse no momento. E eu aprendo algumas coisas com esse versículo, irmão. Primeiro, muitas vezes, a palavra vai falar assim, ó: o homem, porém, e saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Muitas vezes, e não poucas vezes, a empolgação do momento e daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida nos levará a um caminho contrário, a um caminho de desobediência, a um caminho diferente. E nesse caso, por empolgação, irmãos. Por empolgação, ele recebeu algo bom. Eu não sei, meu irmão, eu não tenho noção do que é viver com lepra, mas eu já li alguns relatos e parece que é uma doença extremamente desagradável e dolorosa. E aquele homem, ele vivia com aquilo há muito tempo, então Jesus fez uma coisa boa para ele. E na empolgação, ele esqueceu tudo que o Senhor havia lhe ordenado. E muitas vezes a empolgação vai nos levar a um caminho contrário, um caminho de desobediência. Vai pela fé e não pela emoção, vai pela fé e não pela ideia dos outros. Olha, ele fala: por isso em pouco tempo grandes multidões chegaram a Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. E talvez fosse por isso que ele não queria que contasse, para que fosse contido, para que ele pudesse desempenhar talvez as obras que o Pai lhe deu de antemão de forma mais rápida. Mas eu creio que isso não pegou o Senhor de surpresa. Não creio mesmo que pegou. Mas o que nós aprendemos, irmãos, é que é impossível conter justamente aquilo que Deus está fazendo. É impossível conter que se espalhe a bondade de Deus. É impossível de conter a fama que se espalha justamente através daquilo que Deus faz na vida de alguém. Essa é a segunda coisa que eu aprendo. Meu irmão, não tem como conter, não tem como, deter algo que Deus começou em nossa vida. E logicamente servirá de testemunha, era a intenção do Senhor Jesus testemunhar, mas naquele momento ele não queria. Pelo terceiro motivo que eu aprendo, é por isso que nós precisamos nos blindar contra o olhar de inveja. Eu sei, irmão, irmã, que quem tem um coração totalmente voltado a Jesus não procura riquezas, honra e fama, mas inevitavelmente eu digo que para algumas pessoas que verdadeiramente sigam o Senhor Jesus, isso lhes acontecerá. Justamente a fama, a honra, que atrai inveja. Por isso os fariseus tinham bastante inveja do Senhor Jesus, que as pessoas paravam de seguir eles e começavam a seguir Jesus. E nós estamos aqui justamente para apontar o Mestre, preparar o caminho. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 2, versículo 7, e eu quero terminar aqui. Ele diz assim, ó: ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. E no versículo 10 ele fala: mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o gentil. Pensando nisso, vamos orar? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, em Tua presença, Pai, todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que
entregaram a vida para o Senhor e que têm uma história para contar, que o Senhor está escrevendo com o teu dedo, ó Pai. Está escrevendo uma passagem maravilhosa que atrai a atenção da multidão. Primeiro, Pai, nós queremos te pedir, blinda-nos contra o olhar invejoso. Não é a nossa intenção, Pai, Pai, se exibir, mas sim que o Senhor cresça, que o Senhor seja visto. Mas, inevitavelmente, seremos expostos. Expostos todos aqueles que têm, Pai, um chamado, todos aqueles que têm uma história para contar. E isso atrai, Pai, olhares ruins. Pai, blinda-nos pelo Teu Espírito Santo contra o olhar maldoso. Ajuda-nos a entender e ajuda-nos também a não agir pela empolgação, Pai. A caminhar de acordo com o Teu tempo, mesmo quando algo bom acontecer. Contar no tempo certo, falar no tempo certo e saber o tempo de todas as coisas. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Para cada ocasião, para cada propósito debaixo do céu, Deus tem o tempo certo. Que Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.